Olá! Dessa vez nós vamos falar sobre o aprendizado de uma língua estrangeira. É muito interessante, assim, quando eu comecei a estudar língua estrangeira, eu lembro que tinha vários mitos, sabe? Tipo, até hoje eu vejo muito na internet que vão te ensinar a aprender uma língua em 2 meses, 3 meses, 20 dias, sei lá quanto tempo. Prometem que você vai ficar fluente muito rapidamente, né? Em breve eu vou trazer para vocês também uma explicação da diferença entre fluência e proficiência e quais são os níveis que você pode chegar para a comunicação numa língua estrangeira, né, numa segunda língua. Mas nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma explicação do que é a língua, né, a linguagem e quais são as habilidades que você tem que trabalhar para você aprender a se comunicar em uma língua. A língua, numa definição mais técnica, né, é um conjunto de símbolos que nós utilizamos para comunicação e para interação. O ser humano, ele criou, né, essa ferramenta que é a língua, que é a linguagem, para que você possa se comunicar com outros seres humanos e também para expressão, para que você coloque para fora aquilo que está no seu pensamento, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, a língua é uma comunicação através de códigos que você compartilha socialmente, né? De países, de culturas, de regiões, né, diferentes. Na África e aqui nas Américas, né, antes da colonização, eram tribos que tinham a língua, que se comunicavam, e era a forma deles se diferenciarem uns dos outros e se comunicarem entre esses grupos fechados de proximidades, né? Línguas diferentes, elas apresentam aspectos muito específicos daquela sociedade, daquele lugar onde eles vivem. Uma teoria como a de Sapir-Whorf, por exemplo, traz a questão de se a língua influencia no conhecimento, né, no pensamento do ser humano. Você vê o mundo de uma forma diferente por conta da língua que você fala? Isso é uma questão que ainda é debatida por muitos lugares. No russo, rosa e vermelho tem o mesmo nome, porque o vermelho, chegando num shape de cor, ele vai chegando até o branco e naquele meio ali tem o rosa. E para eles não faz diferença. Vermelho ou rosa, você coloca lá os 2 tons, é vermelho apenas para ele. Enquanto os esquimós têm dezenas de palavras para tons diferentes de branco que alguém como nós aqui das Américas, que não temos contato com tantas cores de branco diferentes, não vai nem perceber a diferença. Por quê? Porque na língua deles, no ambiente em que eles vivem, cada tom de branco faz muita diferença. Só trazer alguns exemplos para fazer uma análise para chegar num debate bem divertido. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais conversas como essas por aqui. É importante a gente saber isso porque quando você vai trabalhar uma língua estrangeira, aprender uma língua estrangeira, a tradução direta para a sua língua materna nem sempre vai funcionar. É claro que com o português e o espanhol, por exemplo, nós somos muito próximos, né? Se aproxima muito a linguagem e para a gente se comunicar também pela raiz latina, então você pode até ter essa ilusão de que existe uma tradução bem direta para uma outra língua estrangeira, mas muitas vezes não. As pegadinhas também, como os falsos amigos, que são palavras que são parecidas, têm um equivalente bem parecido no português, mas na verdade não tem nada a ver. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, então você tem que entender que para você chegar a um nível de conhecimento da língua estrangeira, você tem que trabalhar 4 habilidades, ok? São as 4 skills. Primeiro, você vai trabalhar a escuta, vai trabalhar a audição. Então, o que você faz? Você escuta falantes nativos em diálogos, em conversas. Eu costumo indicar muito para os meus alunos assistirem vídeos na internet, no YouTube, assistirem filmes. O segundo que você vai praticar é a leitura. Combinar a leitura e a audição também ajuda muito para você aprender uma língua estrangeira. O inglês, por exemplo, para nós nativos de língua portuguesa, a fonologia do inglês é bastante diferente da fonologia do português. Os professores costumam começar ensinando o alfabeto, né? Você já percebe que a fonologia das letras é bem diferente e quando você vai fazer junções silábicas, tem letras no alfabeto do inglês, K, W e Y, que não tem no alfabeto do português, a forma que elas são pronunciadas nas palavras e colocadas nas palavras, você precisa aprender, porque a gente não pega isso de cara, né? Ouvir música ajuda muito. Você ouvir uma música, se você não entende muito a língua, bota lá a tradução para você ver a equivalência. Se você já tem um pouco mais de conhecimento de vocabulário, fica lendo a letra e tentando entender cada linha, cada parte da letra da música. Nós temos aí o Genius, que você pode procurar a história da música para você entender o contexto. É muito importante. Eu faço muito isso com os meus alunos, de trazer música para a sala de aula, trago a explicação, trago atento a algumas questões de vocabulário, algumas expressões. Isso ajuda bastante você a se aproximar de uma língua estrangeira. Se você vai assistir um filme, uma série, uma novela, com legenda, né? Se você consegue entender a língua, legenda na própria língua para você ver ela escrita. Se não,
apenas ouvindo. E a legenda na sua língua nativa se você não conseguir entender, porque também você não vai assistir uma série sem entender o que está acontecendo, né? E essas duas habilidades são as habilidades passivas. Você recebe, observa para você aprender. Quais são as habilidades ativas? Escrita e fala, a conversa. Eu considero que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Tem pessoas que aprendem com mais facilidade a conversação e pessoas que aprendem com mais facilidade a escrita. É importante que você tenha esse diálogo com o seu professor, com o seu tutor, para que você possa praticar, trabalhar e exercitar mais a habilidade que você está com mais dificuldade. Os meus alunos, eu costumo fazer bastante redação quando eles estão num nível, um vocabulário um pouco mais rico. E quando não estão, claro, prática e aprendizado e adquirir vocabulário. O importante é você não passar o carro na frente dos bois. Você tem que ir com calma. Então vai com calma, vai aprendendo uma habilidade de cada vez. Combine as habilidades passivas e combine as habilidades ativas. Descubra qual habilidade ativa você está mais avançado e trabalhe a outra. Porque para você se tornar fluente, para você conseguir estabelecer uma conversação, escrever textos, se comunicar, você precisa das 4 habilidades muito bem trabalhadas. Muito obrigada a vocês que assistiram esse vídeo. Deixem aqui seus comentários, suas dúvidas e em breve a gente volta aqui. Tchau, tchau!